Se vocês estão procurando informações de como que vai ser a evolução da doença de Alzheimer, a mais comum que vocês vão encontrar seriam as fases leve, moderada e avançada da doença. Qual que é o grande problema dessa classificação? Que é a classificação é relativamente simples. É difícil a gente saber quando o paciente está na fase leve e entra na fase moderada, ou está na fase moderada e entra na fase avançada. Então, eu queria apresentar para vocês hoje aqui uma classificação que é muito mais prática, que divide a doença em 7 fases e é baseada em sintomas. Então, qualquer pessoa pode classificar em que fase o paciente está. Espero que vocês gostem, que ajude vocês. Já vou pedir para você deixarem um like nesse vídeo e se inscreverem no nosso canal. Então, essa escala que eu queria mostrar para vocês hoje é chamada de escala FAST. Ela é baseada em 7 estágios de sintomas da doença de Alzheimer. Então, a gente vê o sintoma que o paciente está apresentando e tenta colocá-lo em cada estágio específico. Grande vantagem é que é uma classificação prática e fácil. A gente pode fazer isso no consultório com os pacientes, até eu escrevo nos meus prontuários qual é o estágio que o paciente se encontra. E você pode fazer isso em casa também para saber qual estágio o seu parente que tenha acometido pela doença de Alzheimer se encontra. E outra vantagem também é que ele ajuda a prever a evolução da doença. Essa escala coloca mais ou menos quanto tempo cada paciente fica no estágio específico, que eu vou mostrar isso para vocês nos slides seguintes. Então, como qualquer classificação, é necessário a gente ter um ponto inicial. Então, essa classificação considera uma pessoa, um adulto normal, sendo o estágio 1, e um idoso normal como estágio 2. O idoso normal teria alguma dificuldade leve de achar uma palavra, assim, nada significativo. Já o estágio 3 é considerado a doença de Alzheimer incipiente, é aquele paciente que tem dificuldades em atividades profissionais complexas e relações sociais. Como, por exemplo, começa a esquecer compromisso, começa a se perder em locais menos conhecidos, ou seja, ele começa a ter sintomas de que ele está tendo dificuldade de realizar as atividades de vida diária. Nesses pacientes, quando a gente faz exames com os chamados biomarcadores, como a proteína beta-amiloide, proteína tal, esses pacientes já podem ter os biomarcadores positivos. Em média, a duração é de 7 anos. A gente sabe que a doença de Alzheimer muitas vezes começa 15, 20 anos antes do início dos sintomas. Tá? Então, por isso que ele considera essa fase de doença de Alzheimer incipiente com duração de aproximadamente 7 anos. Já o estágio 4 é o que seria considerado a doença de Alzheimer leve, que o paciente começa a ter dificuldade de cumprir tarefas cotidianas complexas, como, por exemplo, fazer compras no mercado, cuidar de finanças, planejar um almoço em família. Então, o paciente já está na fase inicial do Alzheimer, que já está com a funcionalidade mais comprometida, e a duração é aproximadamente 2 anos. Esse tempo de duração que eu estou colocando para vocês aqui, tá, em cada estágio específico, na escala é baseado no paciente que é não tratado, que ele não está medicado. Por isso é importante a gente fazer um tratamento para a gente tentar manter o paciente nos estágios mais precoces, para ele passar mais tempo nesses estágios. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso também. O estágio 5 já é com o paciente que tem a doença de Alzheimer moderada, que ele já tem dificuldades para cumprir tarefas cotidianas simples, como, por exemplo, escolher uma roupa. Nessa fase, a pessoa já é dependente. Então, se você tem um familiar que não consegue escolher sua roupa, tá com esse tipo de dificuldade, já pode ser considerado uma doença de Alzheimer na fase moderada, estágio 5. Em média, o tempo de duração seria de 1 ano e 6 meses, baseado nessa escala FAST. Já o estágio 6 dessa escala é considerado a doença de Alzheimer moderada a grave. E aqui ele subdivide esse estágio 6 em A, B, C, D e E. Então a gente vai aqui basear nesses sintomas do paciente para tentar classificá-lo. O 6A, o paciente já precisa de ajuda para cumprir tarefas físicas, como por exemplo se vestir. O B, ele requer ajuda para tomar banho. O C, requer ajuda para atividades mecânicas de toalete, como por exemplo puxar a descarga, se enxugar. No D, o paciente já apresenta incontinência urinária e no E, o paciente apresenta incontinência fecal. E aqui embaixo eu coloquei para vocês cada tempo de duração média de cada estágio que o paciente fica. Então, aqui vai de 5 meses, 4 meses até 10 meses no estágio E. Então, o que é importante também dessa escala? Se o paciente apresenta dificuldade para tomar banho e apresenta incontinência urinária, ele já é considerado estágio 6D. Então, se é o sintoma que ele tem, se tiver mais para frente na escala, é o que a gente usa para classificar o paciente no dia a dia. E aqui o estágio 7 seria a doença de Alzheimer grave. Tá? No 7A, o paciente já tem a fala restrita, B, o vocabulário inteligível, a gente não consegue entender muito o que o paciente está falando. No C, uma perda de capacidade de andar. No D, perda de capacidade de sentar-se na cama, não consegue mais sentar sozinho ou se manter sentado. No E, perda de capacidade de sorrir. E no F, a perda de capacidade de manter a cabeça ereta. E aqui embaixo eu coloquei para vocês o tempo de duração em cada um desses estágios.
Então, por exemplo, na 7A dura mais ou menos um ano, na 7B 18 meses, 7C 12 meses, 12 meses novamente no D, e assim por diante. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês alguns dados importantes sobre essa escala. Tá? As fases não são iguais para todos os pacientes. É muito diferente um paciente, por exemplo, de baixa escolaridade, que é analfabeto, ele geralmente passa por esse estágio de uma maneira muito mais rápida do que o paciente que tem uma reserva cognitiva, uma escolaridade mais alta. O paciente que é tratado, com medicamentos que a gente usa na doença de Alzheimer, que tem uma estimulação cognitiva, que faz uma terapia ocupacional, uma fisioterapia, a gente consegue ver que ele fica mais tempo nos estágios iniciais e evita chegar nesses estágios mais avançados. A gente consegue prolongar o tempo que o paciente fica na fase inicial. Essa classificação se aplica à doença de Alzheimer típica, tá? Existem outros tipos de Alzheimer que o paciente tem muita alteração de fala, como a afasia progressiva primária logopênica, atrofia cortical posterior. Então, essa classificação não se aplica a esses tipos de Alzheimer que são atípicos. Alguns pacientes permanecem mais tempo em algumas fases, como eu falei anteriormente. O paciente que tem uma mais conexão cerebral, mais reserva cognitiva, passa mais tempo geralmente nas fases iniciais, mas quando também declinam, declinam de uma maneira mais rápida. E como eu coloquei aqui embaixo, eles podem até pular algumas fases. Então, tem paciente que às vezes está no estágio 6A, de repente ele passa para o estágio 6E. Isso ocorre também quando o paciente tem alguma infecção, uma internação hospitalar, uma cirurgia. A gente vai ver que o paciente às vezes está no estágio 5, de repente ele pula para o 7C. Tá? Isso não quer dizer que ele vai ficar nesse estágio, muitas vezes é um quadro de delírio, o paciente tem uma confusão mental por estar hospitalizado, por estar internado, por mudança de medicação, e após sair do hospital, o paciente volta às vezes ao estágio que estava anteriormente, ou às vezes declina apenas um degrau da classificação. E para finalizar, eu queria comentar para vocês que os pacientes não necessariamente chegam ao estágio 7. A doença de Alzheimer é uma doença que não vai matar o paciente não morre da doença de Alzheimer. O que a gente vê de complicação é um paciente que vai perdendo força, vai perdendo a sua funcionalidade, tendo dificuldade às vezes de deglutir, de beber líquidos, né? E às vezes tem complicações como uma pneumonia, uma infecção urinária. Muitas vezes o paciente na doença de Alzheimer ele acaba morrendo de uma complicação, não necessariamente da doença. Então, muitos pacientes não chegam ao estágio 7, 7D, 7E, 7F, porque às vezes tem uma complicação antes, quando está no estágio 5 e 6, e acaba falecendo antes de chegar nessa fase mais avançada. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês essa classificação, que é uma classificação baseada em sintomas. Espero que ajudem vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a classificação e evolução da doença de Alzheimer, deixe nos comentários aqui embaixo. Deixe um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até mais.